Reflexão bíblica. Segunda Carta de João. Capítulo 1. Segunda João, o amor e os enganadores. Em 2 João, veremos que em sua segunda epístola, João vai demonstrar sua preocupação quanto às influências apóstatas na igreja, mas ao mesmo tempo, alegria pelos membros que permaneceram firmes e fiéis ao Evangelho. Suas palavras ilustrarão a alegria e a gratidão que os líderes sentem por aqueles que permanecem fiéis. Ao estudarmos essa epístola, seremos fortalecidos pelos conselhos de amarmos uns aos outros, obedecermos aos mandamentos de Deus e permanecermos fiéis à doutrina de Cristo. Nessa epístola, João adverte contra falsos mestres que haviam entrado na comunidade e aconselha os membros a não darem ouvidos a essas pessoas nem andarem em sua companhia. Contexto histórico. O autor se identifica como o ancião, e a tradição estabelece que essa epístola foi escrita por João, um dos 12 apóstolos originais, o filho de Zebedeu e irmão de Tiago, o maior, irmãos do trovão. Não se sabe ao certo quando e onde foi escrito o livro de 2 João. Se a noção tradicional de que João residiu por muito tempo em Éfeso for correta, é possível que ele tenha escrito essa epístola de lá, entre 70 e 100 depois de Cristo. Assim como em 1 João, o apóstolo aparentemente escreveu essa epístola em resposta ao falso ensinamento de que Jesus não teria efetivamente vindo à terra na carne. Ele aconselhou os membros a não receberem em suas casas e congregações aqueles que ensinassem que Cristo não possuía um corpo físico. Acompanhem a seguir o estudo de todos os versículos de 2 João. Versículos 1 ao 13. O ancião a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Versículo 1. O ancião. O ancião é a autodesignação do idoso apóstolo João. Os anciãos eram líderes pastorais de igrejas locais, Atos 11 verso 30. João pode ter exercido uma supervisão regional, como Tito sob a liderança de Paulo, Tito 1 verso 5. Senhora eleita, é uma expressão incomum de tratamento. Provavelmente, se refere a uma congregação, visto que João muitas vezes se dirige a seus leitores na forma plural. Quando usa o singular, ele fala coletivamente. Os primeiros cristãos reconheciam-se eleitos ou escolhidos pelo Senhor. Romanos 16 verso 13. Versículo 2. A verdade em nós. Verdade
É uma palavra favorita no Evangelho de João, usada mais de 24 vezes, e em suas cartas, usada cerca de 20 vezes. Nas cartas de João, verdade, geralmente se refere ao Evangelho de Jesus Cristo e à esfera da vida eterna na qual os cristãos entraram pela fé em Jesus. Versículo 3. A graça, a misericórdia e a paz. João estava convicto da presença da graça, da misericórdia e da paz como sinais do favor de Deus. O apóstolo não menciona o Espírito Santo na introdução desta carta. No entanto, em outros lugares, ele deixa clara a divindade do Espírito e seu papel de chamar a atenção para o Filho, Jesus Cristo. Ver João 15 verso 26. Versículo 4. João se alegra. João tinha ouvido boas notícias sobre os membros, filhos, dessa congregação. Filhos de Deus, como um título para os cristãos, é raro em outras partes do Novo Testamento, mas aparece nos escritos desse autor inspirado, João 1 verso 12. Versículo 5. Amemos uns aos outros. Assim como é necessário empenho para manter sadio o amor em um casamento, o amor numa congregação deve ser alimentado e protegido. Agora, rogo-te. Jesus declarou que o amor entre os cristãos é a forma primária de seu testemunho ao mundo. João 13 verso 35. Versículo 6. Este é o amor. Para João, o amor não era uma afeição sentimental, mas uma expectativa ética. A definição e o padrão de amor são encontrados no ensino da Escritura, em vez de na atração pessoal ou na preferência. Versículo 7. Os enganadores. Em grego, esse versículo começa com a conjunção oti, porque. O amor e a obediência são cruciais porque os enganadores estão sempre prontos para desencaminhar e separar congregações que se descuidam ou se rebelam. Jesus assumiu por completo a forma e a natureza humana, em carne. Alguns falsos mestres primitivos ensinavam que Jesus era inteiramente divino, mas não plenamente humano. João declarou, em sua primeira carta, que muitos anticristos tinham surgido no mundo. 1 João 2 verso 18. Eles buscavam lançar sementes de confusão sobre a plena divindade e a plena humanidade de Jesus. Versículo 8. Não percais a plena recompensa. É perigoso tornar-se apático na vida cristã ou considerar como garantido o favor de Deus. A certeza deve se assemelhar à diligência e não à presunção. Versículo 9. Quem transgride, não tem a Deus. Há sempre novas maneiras de se aplicar a doutrina de Cristo. No entanto, os fundamentos foram estabelecidos por sua vinda e pela instrução que ele deu aos seguidores. João conclama ao amor dinâmico e à fidelidade criativa, enquanto adverte contra a perversão dos falsos ensinos a respeito de Jesus. Versículo 10. Não o recebais. Em 3 João versículos 5 ao 8, João incentivou o apoio a ministros cristãos itinerantes, mas isso presumia que seus ensinos fossem genuínos. No caso de virem a ensinar falsidades, os cristãos foram chamados ao discernimento e instruídos a não dar apoio para a missão destrutiva de qualquer um deles. Versículo 11. Feitos malignos. O cristão não deve se condenar nas coisas que aprova. Romanos 14 verso 22. Acolher os falsos mestres é aprová-los, porque quem os saúda toma parte em seus feitos malignos. Versículo 12. Face a face. Sobre, não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta, ver nota em 3 João versículo 13. Versículo 13. Congregação irmã. A expressão, filhos de tua irmã eleita, provavelmente se refere à congregação na qual João servia, quando ele escreveu esta carta à congregação de irmã. 5 principais lições que aprendemos no estudo de 2 João.
Andar na verdade. O autor enfatiza a importância de andar na verdade, rejeitando falsos ensinamentos e permanecendo fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. Isso nos lembra da necessidade de discernir entre a verdade e o erro em nossa fé e prática cristã. Amor fraternal. O apóstolo exorta os crentes a amarem uns aos outros. Esse amor não é apenas uma expressão de afeto, mas também implica em apoiar e encorajar os irmãos na fé, demonstrando cuidado mútuo e comunhão genuína. O perigo da decepção. João adverte sobre a ameaça dos falsos mestres, que procuram desviar os crentes da verdade. Isso nos alerta para estar vigilantes contra ensinamentos distorcidos e manter nossa fé ancorada na palavra de Deus. Perseverança na fé. Os crentes são encorajados a permanecerem firmes na fé, não desviando-se dos ensinamentos de Cristo. Isso nos lembra da importância de uma fé perseverante e constante, mesmo diante das adversidades e tentações. Recepção dos mensageiros da verdade. João instrui os crentes a receberem os mensageiros da verdade, demonstrando hospitalidade e apoio. Isso destaca a importância de apoiar aqueles que estão comprometidos com a pregação fiel do Evangelho e compartilham os mesmos valores e convicções. Conclusão. Uma epístola curta, sucinta, assertiva, a qual João reforça ainda mais o chamado ao amor, que é a principal evidência de Deus. Deus é amor, e é necessário que seus filhos, aqueles que o obedecem e temem, vivam em amor, para com ele também ao próximo. Se amamos, obedecemos, se obedecemos, o Pai das luzes se agrada, e com o agrado dele, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Mas assim como acreditamos, haverão aqueles que não, e que farão de tudo para desviar a verdade dos corações, e João nos ensina que devemos evitá-los e afastá-los de nosso meio, afinal Cristo nos ensinou que um pouco de fermento, por menor que seja, leveda toda a massa. Vigiemos. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.